Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, eu trago para vocês uma coletânea com relatos de casas assombradas contadas aqui no canal. Caso o seu relato não esteja nessa coletânea, ele estará na parte 2. Caso você já tenha ouvido esse relato, com a barra de rolagem você poderá passar para o próximo relato. Então fiquem agora com os relatos de casas assombradas contadas aqui no canal A Hora do Além. Olá, pessoal do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Eu sou da cidade do Feliciano, de Limeira, interior de São Paulo, mas no momento eu estou morando em Florianópolis, Santa Catarina. Bem, o primeiro relato que eu vou contar aconteceu em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, que fica do lado de Limeira, do lado da cidade do Feliciano. Eu já morei em 3 casas mal assombradas, que foi na casa da minha mãe e do meu pai, numa casa em 2009, e nessa casa quando eu era pequena. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade e nós morávamos numa casa alugada. E essa casa, por histórias que eu ouvi depois, foi uma casa onde morou diversas pessoas. Relatos que eu ouvi que o dono, o proprietário da casa foi velado na sala da casa. Então, nós mudamos naquela casa e era uma casa que ela tinha um quintal grande, né? Tinha diversas árvores ali naquele quintal e uma casa antiga, perto ali de uma lagoa que tem na cidade de Arthur Nogueira. E acontecia coisas bizarras naquela casa. Uma vez eu estava brincando na rua, né? Porque na década de 80, era 1986, o pessoal gostava, as crianças gostavam muito de brincar na rua. E eu era muito arteira, mas parecia que tinha algo dentro daquela casa que me incitava a ser arteira, desobediente e briguenta. A minha mãe era costureira e ela costurava muito, né? E tinha a sala na frente, eu me lembro muito bem daquela casa. E tinha tipo uma cozinha bem grande, né? Que na época falava varanda, ao qual a minha mãe costurava. Então eu tinha brincado muito na rua e de repente cheguei para tomar um copo d'água, ali onde a minha mãe estava costurando, que tinha uma mesa grande também. E minha mãe virada de costa costurando ali. Mas a hora que eu entrei, eu vi um homem sentado na mesa, e esse homem ele estava com uma roupa social, né? Eu entrei e vi aquele senhor, né, sentado ali na mesa, olhando para minha mãe, contemplando a minha mãe. Na hora de relance, quando eu olhei aquela pessoa ali, sentada na mesa, quieta, contemplando a minha mãe, eu achei, na hora que eu olhei de relance, que era o meu pai. Mas quando eu olhei para o rosto daquele senhor, não tinha rosto, gente, era tudo escuro. Era só do pescoço para baixo que ele estava com uma blusa social de manga comprida e uma calça social. E a hora que eu vi que aquilo lá não era desse mundo, eu peguei, né, entrei dentro do banheiro para me esconder. O que o mais incrível é que a minha mãe não via aquela criatura olhando ali para ela. E quando eu saí do banheiro, aquele ser já não estava mais sentado ali. E ali naquela casa também eu via bichos, né, muitos monstros, muitos demônios ali, e gritava e só eu que via. Então, realmente era uma casa que acontecia eventos paranormais. Uma vez que o dono foi velado na sala, uma vez eu acordei e tinha um enxame de baratas no meu corpo inteirinho, da cabeça aos pés, aquelas baratas estavam no meu corpo. E também minha irmã acordou com diversas baratas no corpo dela. Uma coisa que é muito difícil acontecer, eu nunca vi. E só que a minha mãe era uma pessoa que não se ligava nessas coisas de paranormal, né? E a minha irmã também tinha amanhecido com muita barata, só que eu amanheci com mais barata no meu corpo. Eu era uma criança extremamente nervosa. Uma vez eu briguei com a minha mãe, peguei uma sacola de roupa e saí sem rumo. Uma outra vez também nessa mesma casa, eu dei um soco na janela e quebrei a janela e machuquei toda a minha mão.
Então eu era uma pessoa muito influenciada devido à minha paranormalidade que eu tenho. Ali aquela casa me influenciava muito. Até hoje eu sou uma pessoa que eu tenho vidência, eu vejo acontecimentos e eu vejo o que vai acontecer no futuro, no presente, vejo coisas do passado, mas isso é um negócio para contar uma outra vez. Já era em Limeira, eu já tinha por volta mais ou menos 13 anos. Foi um ano depois que minha mãe morreu. Já estava morando em Limeira, nessa casa do meu pai, né, que também era mal assombrada, que até hoje existe essa casa. Eu fui no cemitério com a minha vizinha, que era muito apegada à minha mãe, porque o pai dela tinha morrido. Fui lá, participei do velório, do enterro desse senhor. Quando eu chego na minha casa, eu escuto uma voz. Eu escutava vozes ali. E ali eu escutei uma voz que me chamou 2 vezes. Cláudia, Cláudia, era a voz de um homem, mas foi uma voz muito nítida mesmo, ao qual eu escutei ali, só que eu não respondi. E também nessa casa, era uma casa que eu sempre estava dormindo de noite e de repente eu sentia que vinha como se fosse um gato deitar nas minhas pernas, para baixo das minhas pernas. Eu sentia que isso vinha deitar mesmo realmente ali, como um gato que quando ele vem e deita nas pernas do dono, né? Era algo que vinha deitar ali, né? Que vinha deitar em cima de mim toda noite. E eu passava muito pavor ali naquela casa do meu pai, que até hoje, tiada do meu pai, as minhas irmãs, a ex-mulher do meu pai, porque meu pai já hoje é falecido, né? Então foi a primeira casa dele e da minha mãe, depois morou uma madrasta minha com ele, quase 30 anos, que tem uma filha, e morou uma terceira madrasta antes do meu pai morrer em 2021, inclusive ele está enterrado ali no cemitério de Limeira, interior de São Paulo, e por coincidência, essa casa que eu fui nascida e criada, ela fica perto do cemitério da Saudade, onde o Feliciano está sempre falando desse cemitério, né? A minha filha, toda vez que ia lá, escutava assovios, escutava vozes chamando ela, né? Certa feita, minha filha teve a visão da minha mãe, que era uma mulher muito religiosa, né? Ela era diaconisa da Igreja do Evangelho Quadrangular e era uma mulher que se vestia muito bem, usava saia até no joelho e por ela ser costureira, ela era uma mulher que gostava de se arrumar bem, uma mulher bem direita, né? Aquelas roupas sociais bonitas que ela mesma fazia. E teve uma certa feita que a minha filha disse que viu uma mulher exatamente com a descrição da minha mãe, sendo que a minha mãe morreu em 93 de câncer, e a minha filha nasceu em 2007 e não chegou a conhecer ela. E ela disse que certa feita ela acordou lá quando ela ia posar na casa do meu pai com a voz da minha mãe chamando, né? Eu e minhas irmãs. Ela chamava pelo nome certinho, meu e das minhas irmãs, que eu não vou citar o nome das minhas irmãs aqui, né? Porque pode ser que elas não gostem. E era exatamente dessa forma que a minha mãe chamava nós para irmos na escola dominical de domingo de manhã, né? Ela escutou a voz da minha mãe chamando nós na casa. E depois também ela teve uma visão de uma mulher de franja, porque nos anos 80 se usava muito franja, né? Cabelo comprido, preto, um pouco para baixo do ombro, que era o cabelo que a minha mãe tinha. E essa mulher era exatamente as características da minha mãe. A franja, o cabelo liso, a saia até no joelho, uma mulher bem vestida, com sapato social. E ao mesmo tempo a minha filha via essa mulher no quarto da frente, né? Porque onde eu sentia algo deitar em cima de mim era no quarto do fundo, que era o meu quarto. O quarto da frente foi o quarto onde a minha mãe morou ali, teve os últimos dias de vida dela ali, morreu no hospital, mas ficou cancerosa ali naquele quarto. Muitas lembranças ruins daquele quarto, mas a minha filha falava que via naquele quarto onde que era o quarto da minha mãe, uma mulher que ajoelhava ali e orava, orava, orava. Então assim, mas é muito estranho tudo isso que a minha filha presenciou, de ver realmente a minha mãe, de ver a avó dela lá, né, naquela casa, né?
Aquela casa foi uma casa que nos trouxe muita tristeza, porque primeiramente foi a casa ao qual a gente viu a minha mãe definhar com câncer. Depois o meu pai casou com uma senhora que nunca combinou com nós, então aconteceu muitas brigas, muitas tristezas naquela casa. Hoje ela está alugada para um pastor, porque eu acho que é só um pastor mesmo, para poder suportar morar ali, porque aquela casa, hoje eu não sei se existe eventos paranormais nela, mas todo o tempo, quem morou ali, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo da minha família, viu e ouviu coisas ali. Dos inquilinos e do inquilino que está morando lá agora, a gente não sabe. Então, pessoal, existem mais coisas entre o céu e a terra do que nós possamos imaginar. Então, eu tenho hoje 41 anos de idade, eu tenho um canal até que eu falo sobre evidência, mas assim, Limeira realmente, como o Feliciano fala, é uma cidade cercada de mistérios, né? É uma cidade que existem muitos contos, é uma cidade onde acontece muita coisa. Florianópolis, embora seja considerada a Ilha da Magia, graças a Deus aqui, eu nunca tive o momento de ter visto algo paranormal, mas é a Ilha das Bruxas, né? Então foi todos esses relatos que eu tenho para contar para você. Certo, Feliciano? Você está de parabéns com seu canal. Eu escuto muito o seu canal antes de dormir. Que Deus te prospere muito, que você consiga angariar cada vez mais e mais seguidores, porque o seu canal é um sucesso, é maravilhoso. Você também é atencioso com todos os ouvintes do canal. Um grande beijo da Claudelena de Florianópolis. Olá, pessoal do canal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Denise, sou de Guarulhos, região da Grande São Paulo. Tenho hoje 46 anos, sempre morei em Guarulhos, aqui vivi minha vida toda e alguns relatos que eu espero que vocês julguem interessantes. Esse é o primeiro deles. Eu tinha 4 anos de idade quando nós nos mudamos para uma casa. Era uma casa muito grande. Nós éramos os primeiros inquilinos. Isso foi mais ou menos no ano de 1980. Éramos eu, meu pai e minha mãe. Na época, minha mãe estava grávida da minha irmã do meio, que infelizmente não chegou a nascer. Ela faleceu antes do nascimento. Éramos só nós 3 nessa casa. Era uma casa muito grande. Ela era meio assobradada. Na parte inferior ficava a garagem, depois tinha uma escada que dava acesso para casa, ficava numa esquina, e nós éramos os primeiros inquilinos dessa casa. Antes de nós moravam os proprietários, um casal já de uma certa idade, que tinha 2 filhos, uma moça e um rapaz. E segundo informações da imobiliária, eles tinham ido para o interior e colocaram a casa para locação. Mudamos para essa casa. Cômodos muito grandes, muito bons, eram 3 quartos, uma cozinha, uma sala grande, uma varanda grande, próxima à sala, um quintal, aquele quarto com banheiro do lado de fora, que antigamente chamava-se dependência de empregada, né? Uma lavanderia coberta, uma areazinha coberta no fundo para estender roupa, e nessa área coberta ao fundo tinha um poço desativado, coberto com uma tampa de concreto e tudo, bem fechado. Nessa área, inclusive, meu pai colocou o meu balanço, que eu adorava. Aqueles balanços de 2 cadeirinhas, umas de frente para outra, estrutura de ferro. Então ali ficava o meu balanço, o quintal era grande, tinha um corredor lateral. Era uma casa muito, muito boa. Bom, meu pai nessa época, no início aí dos anos 80, tinha um caminhão, aqueles cara chata, e ele trabalhava no Bota-Fora de terra do aeroporto. Na época da construção do aeroporto aqui de Cumbica, de Guarulhos, né? Do aeroporto internacional, ele trabalhava no Bota-Fora, que era a retirada de terra ruim para posteriormente ser colocado uma terra adequada para a fundação da pista, já que aquela região do aeroporto era um grande brejo. Então, como ele ganhava por viagem, ele às vezes virava à noite trabalhando, né? Enquanto ele aguentasse, ele ficava trabalhando.
ficávamos só eu e minha mãe em casa. Nós mudamos para lá mais ou menos em 80, 81. Ocorre que algum tempo depois que a gente estava morando nessa casa, eu e minha mãe gostávamos de ficar no sofá assistindo filme até tarde, esperando meu pai. Nós sempre fomos muito noturnas, né? Nossa vida sempre foi acordar um pouco mais tarde e dormir muito tarde. Nessa época, a minha mãe trabalhava com uma Kombi, entregando bolacha. Ela pegava bolacha numa fábrica e revendia para alguns mercadinhos, né? De várias regiões aqui de Guarulhos e também de São Paulo. Eu ficava na casa dos avós, ia para a escola, voltava para a casa dos avós, e minha mãe me pegava lá e meu pai, trabalhando o quanto podia, dormia, trabalhava, era a rotina dele. Na época, começou a ocorrer o seguinte fato. A gente começou, né, nessas noites em que a gente estava assistindo TV, esperando meu pai, a gente começou a ver um vulto que saía do quarto dos fundos. Eram 3 quartos na casa, um colado com o outro e um mais separado, que era o meu quarto. O quarto da frente era dos meus pais, o quarto do fundo não era usado e o meu quarto era mais afastado, mais pro lado, assim, do lado da sala. A gente via um vulto sair desse quarto e esse vulto flutuava pela casa. Ele era semelhante a uma névoa, mas ele era mais denso na parte da cabeça e ia ficando mais fluido à medida que se aproximava das pernas, e do joelho para baixo a gente já não enxergava. Era bem curioso porque a gente não via os pés. A gente tinha uma estante, aquelas estantes antigas, né, que a gente chamava estante de vários corpos, eram várias partes assim, que você podia montar como fosse mais conveniente, regulava a altura das prateleiras. Então tinha uma distância do chão, né, até a primeira parte da estante. Eu olhava por baixo e não via os pés daquele vulto. Aquilo só flutuava pela casa de uma forma muito silenciosa, andava pelos cômodos da casa e depois sumia nesse quarto do fundo. E esse quarto do fundo tinha uma particularidade que a gente não conseguia usar porque ele era extremamente úmido. Mas muito, muito, muito úmido. Chegava a minar a água do chão. Tinha umas marcas na parede, como se a gente tivesse jogado um balde de água fresca e tivesse ficado marcas assim na parede, que aquela água acabou de bater na parede. Não era mancha só de mofo, era molhado mesmo. A gente não conseguia ocupar aquele quarto com nada, exceto tranqueiras. Meu pai chegou a fazer uma prateleira ali usando caibros para colocar algumas coisas. A minha mãe trabalhava com uma Kombi que ela carregava de bolacha, então os bancos da Kombi ficavam lá dentro desse quarto, porque não ficava, né? Não tinha problema ficar diretamente no chão. Algumas ferramentas, algumas tranqueiras, era aquele quarto de bagunça. E meu pai não se conformava de não poder usar esse quarto. Na verdade, aquilo era para ser um depósito para guardar as bolachas, mas não podia deixar ali. Tudo que deixava ali, invariavelmente, ficava úmido. Uma vez minha mãe deixou sacolas de roupa ali que eram para ser doadas, e as roupas emboloraram, assim, em uma semana, 10 dias, mais ou menos. Então, o quarto era inútil. Era um tremendo de um quarto, muito bom, e não poderia ser usado, por conta dessa umidade. Meu pai chegou a arrancar os tacos, a raspar as paredes, chegar até nos blocos, sem encontrar umidade. Foi no vizinho, perguntou se tinha algum cano que passava naquela parede. Só que a entrada da água da casa do vizinho era na outra parede, e não na nossa. Enfim, não conseguia achar. Ele chegou a descer nesse poço desativado que ficava nos fundos do quarto, né? A janela desse quarto dava para aquela área coberta, onde tinha o poço desativado. Ele desceu no poço, pensou que talvez fosse alguma umidade proveniente desse poço, mas não tinha nada, o poço estava completamente seco. E a gente via esse vulto, e eu não sei se a minha mãe chegou a contar pro meu pai ou não sobre esse vulto e tal, naquele momento inicial, né? Mas a gente via sempre. Não era uma coisa, não tinha um horário definido, não tinha um dia definido, era esporádico, às vezes aparecia, depois ficava dias sem aparecer. Era um vulto masculino, parecia inclusive uma pessoa bem jovem, não parecia um senhor de idade. E meu pai
sempre que podia, tentando resolver o problema da umidade sem sucesso. Umas 4 ou 5 casas abaixo da nossa casa tinha um bar. Esse bar era de um senhor já morador ali há muitos anos. E um dia meu pai, nesse bar, né, nos seus momentos de descanso, ele ia no bar, relaxar um pouquinho, tomar um aperitivo. E aí ele comentou, né, com esse senhor sobre essa questão do quarto, que ele já não sabia mais o que fazer, que ele já tinha feito de tudo, que já tinha procurado cano, umidade no poço, na parede, enfim, e que não tinha explicação para aquela água que chegava a minar do chão e empoçar. Fazia pequenas poças mesmo de água. Meu pai, conversando com esse senhor, ele perguntou: vocês conhecem os donos da casa? Meu pai disse que não, que tinha alugado por indicação de um amigo que conhecia o pessoal da imobiliária, né? Ou era meio que dono lá, sócio da imobiliária, alguma coisa assim. Esse senhor falou: você sabe o motivo pelo qual os proprietários puseram a casa para alugar? Meu pai disse que não, que tudo que ele sabia é que era um casal já de uma certa idade e que provavelmente os filhos já casados e tudo, eles resolveram para o interior ter uma vida mais tranquila. E aí o senhor falou que não era bem assim e resolveu contar a história para o meu pai. E essa história explica esses dois eventos, o vulto e a umidade. A história é a seguinte: esse casal com 2 filhos, né, uma moça mais velha e um rapaz, 5 ou 6 anos de diferença para essa moça mais velha, 5 ou 6 anos mais novo. Esse rapaz recém-saído do exército, a moça já era noiva, já era formada na faculdade e estava para se casar. Esse casal morava desde sempre nessa casa. Um dia, esse rapaz, que eu vou dar o nome aqui fictício de Marcos, resolveu que ia passar um fim de semana com os amigos ali do bairro, porque todo mundo foi criado junto, todo mundo cresceu junto. Foi passar um fim de semana na casa de praia de uma das famílias ali da região, com os amigos. Foi uma turma, parece que foram 3 carros. Foram lá uns 12, 15 rapazes, né? E a mãe do Marcos não queria que eles fossem. De jeito nenhum. Ela chorou, brigou, implorou, mas o filho foi, rapaz, né? Jovem, queria curtir, era só um final de semana. E os filhos desse senhor, dono do bar, também foram. 2 rapazes. Enfim, foram pra praia. E diz que foi aquela curtição, né? Eles foram na sexta, passaram sábado, churrasco, beberam, foram à praia, à noite conheceram umas meninas, né? Aquela farra de juventude. E beberam, no domingo resolveram queimar o resto da carne, né? Antes de subir, antes de voltar para São Paulo, beberam o resto da cerveja e antes de de pegar os carros, resolveram dar um último mergulho na praia. E esse Marcos, por alguma razão, saltou de um lugar meio arriscado, talvez já afetado pelo álcool. Ele saltou mal e parece que bateu a cabeça, caiu já desacordado no mar. Fato é que ele se afogou e o corpo dele já foi retirado sem vida do mar. Quando os pais souberam da notícia, a mãe enlouqueceu. A mãe entrou em desespero com a perda do filho, enfim. Ficou em depressão, à base de remédios, não comia, não dormia, só à base de medicamentos. Ficou algum tempo assim. E começou, parece que depois de uns 2, 3 meses do falecimento do filho, ela começou a entrar em contato com várias pessoas que prometiam conseguir contactar o Marcos. E para isso eles faziam sessões espíritas na casa, dentro do quarto que era do Marcos, que por acaso era aquele quarto úmido. Meio que sem sucesso, essa mãe cada vez mais desesperada, cada vez mais afundada na depressão, na tristeza, o marido resolveu que iria ter que interná-la, porque ela estava num estado bem complicado. E assim foi feito. Ela foi internada numa clínica no interior, né? E ele se mudou para ficar mais perto da esposa e a filha também acabou se casando e foi embora. A casa foi colocada para alugar e nós fomos morar cerca de uns 7, 8 meses, mais ou menos, depois do falecimento do rapaz. Eu sei que não fazia 1 ano ainda do falecimento do rapaz. Muito tempo depois, quando eu soube da história, o meu pai, que sempre foi um bandista, me explicou da seguinte maneira. Eu também sou um bandista há 30 anos.
Então, meu pai me explicou da seguinte maneira, como foi explicado para ele quando ele conversou na casa que ele frequentava, que essas tentativas de contato da mãe com o filho prenderam o espírito dele ali naquela casa. Por isso ele vagava procurando pela família que já não estava mais ali. Tudo já era estranho para ele, a casa não era do jeito que ele conhecia. E ele ficou perdido, preso naquele lugar. E o quarto mostrava traços de umidade pela questão do afogamento. Essa característica dos pés não serem visíveis, dele ser um vulto bem fluido, que ia se tornando mais fluido à medida que chegava perto dos pés, era uma característica de espíritos que morrem afogados. Ele provavelmente estaria preso naquela casa, não se sabe por quanto tempo, por pessoas que agiram talvez até de má fé, só em busca de dinheiro. Esse é o meu primeiro contato com o sobrenatural, é o primeiro relato que eu me lembro. Eu já vivi alguns, conforme tiver oportunidade e se houver interesse eu mandarei mais relatos. Espero que vocês gostem. E fica um alerta. Cuidado com as pessoas que vocês entram em contato, vocês se conectam para trabalhar a espiritualidade. Nem sempre elas realmente sabem o que estão fazendo, nem sempre elas fazem as coisas de forma adequada. E as consequências podem ser ruins para todas as partes envolvidas. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam bem. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo espaço, Feliciano. Fique com Deus. Boa noite, Feliciano. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Silvana. Eu tenho mais uma história para contar que ocorreu em minha vida uns 18 anos atrás, mais ou menos. Eu havia me separado do meu ex-marido, né? Fui alugar uma casa, deixei a minha casa e procurei a casa, né? E vi uma casa grande e me interessei por ela, sabe? Fui na locadora, aluguei a casa, peguei minhas coisas, mudei, levei meus 3 filhos comigo. E eles ficaram todos entusiasmados com a casa, né? Que era grande, cada um tinha seu quarto, né? E era uma casa assim que a entrada era a sala e depois vinha a cozinha, aí tinha um corredor. Nesse corredor era quartos. Tinha um quarto que era da minha filha, aí depois o quarto que era dos meus 2 filhos e o do fundo que era meu. O ambiente da casa agradável, 2, 3 meses tranquilo. Eu, como sou assim, meio sensitiva, vejo as coisas, ouço as coisas, né? No momento eu não senti nada ali, né? Nada. Estava bem neutra a casa. Mas passando o tempo, né, que eu já estava como se estivesse me familiarizando com o ambiente da casa, que eu comecei a sentir algo. Uma certa noite, eu estava sem sono, meus filhos estavam dormindo, e como meu quarto era o último, né, eu levantei e estava passando pelo corredor, eu vi uma senhora, uma velhinha, de cabelo branco, de camisola longa. Olhei, ela entrou no quarto da minha filha, depois entrou no quarto dos meus filhos e depois ela voltou para a cozinha. Eu achei estranho isso, sabe? E fiquei encasquetada com isso, né? Dessa velhinha. E eu comecei a ver ela algumas vezes. E ela passava no quarto dos meus filhos, depois ela ia, no meu ela não entrava. Depois ela ia para a cozinha. E eu fiquei com isso na minha cabeça, procurei o dono da casa para saber, né, quem morava na casa, como que era tudo, né, a vida deles, tal. E daí eu fiquei sabendo, né, que eles eram uma família, né, que morava na casa e tinha, sim, uma senhora também, eu não sei se era a mãe
da mulher ou era a mãe do marido da mulher, os donos da casa. Isso eu não me lembro, não me recordo. Mas ela morreu ali, sabe, na casa. Ela ficou bem velhinha e fraquinha, morreu ali. E naquelas épocas que eu creio, né, que faziam o velório dentro da casa, né, eu acho que a alma dela não foi embora, com certeza absoluta disso. E depois que eu descobri tudo sobre a história, né, que ela era uma senhora muito cuidadosa, cuidava dos netos, da casa, aí que o negócio pegou pro meu lado. Porque daí eu comecei a perder o sono, de repente eu não conseguia dormir mais na casa, não me sentia mais bem na casa, não sabe como se se sentisse uma intrusa, sabe? Como se você fosse uma intrusa da casa, era essa sensação que vinha para mim. E isso depois que eu descobri a história, né? Aí uma certa noite eu estava dormindo, e como eu tinha dito, né, que ela nunca entrava no meu quarto, era só das crianças. Eu dormindo assim, tranquila. Sabe quando você esbarra o braço assim para fora da cama? Eu acordei com uma mordida na minha mão, sabe? Uma mordida tão profunda. É como se realmente alguém mordesse e cravasse os dentes na mão de verdade, como alguém humano fizesse isso. Que eu me congelei. Parece que não só foi a minha carne, sabe, que sentiu, a minha alma, meu espírito sentiu. Eu comecei a sentir dentro de mim um frio, um medo e uma dor na hora. A luz do meu quarto estourou. Aí eu peguei, fui dormir com os meus filhos, né? Levantei, fui dormir com os meus filhos. Falei depois para eles que nós ia mudar e sair da casa. Porque enquanto eu não sabia da história, eu só estava vendo ela andar no quarto das crianças, voltar para a cozinha, e eu não quis saber das coisas, ou eu acho que é isso, né? Que ela não deve ter gostado de eu saber da vida dela, ou saber de tudo, quem era ela, né? Enquanto eu não fui investigar quem eram as pessoas da casa, não me aconteceu nada, mas quando eu fiquei sabendo, aí me mordeu, eu dormindo. E olha, eu vou falar uma coisa para você, as pessoas pensam que a gente também não pode ser atacada espiritualmente, mas a gente pode. Pode sim, pode sim. Eu não me esqueço dessa mordida até hoje. Até hoje eu não esqueço. E eu tenho o maior receio de deixar a mão depois disso para fora da minha cama, sabe? É impressionante. O espiritual, né? Ele existe, é fato, é real e é algo que a gente que vê, sente, ouve, a gente fica meio que se policiando bastante para que a gente não dê brechas, né? Para que o lado negativo venha nos pegar. Porque a gente temos, claro, os nossos guardiões espirituais, nossos anjos da guarda, né? Mas é como a Bíblia diz, né? Tampe as brechas, porque são as brechas que fazem com que a gente possa ser atacada, né? E realmente naquela noite eu fui atacada espiritualmente e foi como se fosse um ser humano normal que tinha me mordido. Só que eu não senti só na carne, eu senti também na alma. É muito pior. Então essa é mais uma das minhas histórias que eu tenho, né? Que eu passei, que eu vivi, né? E muitas vezes eu fugi, né? Desse dom que todos dizem que a gente tem, né? Que é de ver, ouvir, sentir. E hoje eu já tô com outra mente, né? Não quero mais fugir. Eu oro. Se eu sinto alguma coisa que vai acontecer, eu oro. Hoje eu busco
orar pela pessoa. Hoje eu quero seguir, né, esse caminho, essa missão de poder ajudar as pessoas. Os 50 anos, né? E eu tenho mais histórias para contar que eu passei. E peço a todos que compartilha, que curte, vão fazer com que o mundo saiba que o espiritual existe, né? E que há muitas almas também que precisam de oração. Olá, Feliciano. Meu nome é Isaura. Eu tenho 68 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu morei em uma casa em Santo André. Nós moramos por anos em Santo André, pois o meu marido trabalhava lá. E depois ele foi transferido aqui para o Barueri. E desde então estamos morando aqui na cidade. Mas eu vou contar coisas que aconteceram nessa residência e nesse local em que morávamos. Nós compramos o terreno e construímos uma casa. Esse bairro hoje é um dos bairros mais grandes da cidade. Nós mudamos para lá. Eu, meu esposo e mais 2 filhos. Uma menina que na época tinha 5 anos e o meu filho mais velho que na época tinha 7. No início de quando moramos nessa casa, nada aconteceu. Era uma casa nova. Quando nos mudamos, a casa ainda não havia sido totalmente terminada. As paredes estavam rebocadas, mas no chão ainda não tinha piso. Nessa época, meu esposo tinha um costume muito feio. Por tudo ele xingava, nomes feios. Ele falava várias vezes coisas desse tipo dentro de casa. Eu sempre falava que não era bom falar essas coisas dentro de casa, mas ele não me ouvia. Qualquer coisa que desse errado, ou que ele se sentisse frustrado, ele vinha desferindo essas palavras. Quando a minha mãe nos visitava e a mãe dele também nos visitava, elas falavam que nunca era bom falar esse tipo de coisa dentro de casa, que atraía coisas ruins. Mas o meu marido não ouvia. Podia estar quem estivesse em casa, ele vinha desferindo com aquelas palavras na boca. O meu irmão mais velho até na época ficou por muito tempo sem ir em casa, pois ele falava que não gostava de ir, pois se sentia mal com as coisas que meu marido falava. O meu marido não era um homem ruim, ele tinha apenas esse defeito de falar essas coisas. Já tinha quase 2 anos que estávamos morando na casa. O terreno da casa, a lateral não é grande, mas ele era um dos terrenos que destoava dos outros do bairro, pois os outros terrenos tinham uma largura e um comprimento comum, e ele tinha um comprimento um pouco maior que os outros, pois no fundo havia um terreno baldio que depois a prefeitura adquiriu. O ruim de ter esse terreno no fundo da casa era que à noite algumas pessoas usavam o local para usar entorpecentes, para beber e até para fazer outras coisas. Então era comum que você escutasse certa hora da noite esses tipos de barulho. Nós chamávamos a polícia aparecia e aquilo parava e depois voltava. Certas vezes encerrava e outras não. Só que coisas estranhas começaram a acontecer dentro da minha casa. A minha filha caçula já tinha quase 7 anos de idade, a Eduarda. Os dois nunca haviam me dado trabalho nenhum. Eram crianças comuns, que gostavam de brincar e se divertir. A Eduarda começou a ficar estranha. Não queria mais sair de casa, sendo que ela sempre brincava com as meninas da rua. E eu reparei também que ela não pegava nenhuma boneca para brincar. Coisa que há dias atrás ela sempre estava com uma boneca em seus braços. Ela dormia abraçada com bonecas, com os ursinhos e outros brinquedos. Só que a partir disso, ela corria de todos os brinquedos da casa. Eu achei até estranho essa atitude dela, mas deixei passar e não reparei. Só que certa noite, ela começou a gritar no quarto dela. Eu e meu marido acordamos os dois assustados e fomos lá ver o que estava acontecendo. Quando chegamos lá, ela estava desesperada e chorando, dizendo que eles estavam olhando para ela. Com muita dificuldade, eu e meu marido acalmamos a Eduarda. Então ela contou que ela estava dormindo
quando sentiu um vento gelado dentro do seu quarto, como se a temperatura tivesse caído. Então ela abriu os olhos e olhou na direção da janela e viu, como se fosse uma silhueta, próxima à janela, com várias pessoas. Era como se tivesse uma família dentro do quarto. Então ela começou a gritar. Que há dias atrás, quando ela dormia com as bonecas e com os brinquedos, ela sentia como se alguém andasse dentro do quarto. E aquele brinquedo que ela estava segurando era retirado das suas mãos. Algumas vezes ela conseguia abrir os olhos e via somente o brinquedo que caía no chão. E quando ela fechava os olhos, ela sentia como se alguém chegasse próximo da sua cama. Ela não contou de início para nós, pois ela ficou com medo e achando que nós iríamos brigar com ela. Quando ela foi contando isso, eu fui ficando arrepiada e com muito medo. Era como se eu sentisse uma presença dentro do quarto dela. A partir daquele dia, a Eduarda não dormiu mais naquele quarto. Nós tentamos até nós mesmos dormir naquele quarto, mas era uma sensação tão ruim que havia naquele local que nem eu e o meu marido conseguimos ficar ali. E nem tentamos também a possibilidade do meu filho dormir naquele local. O quarto ficou fechado a partir daquele dia. Só algumas vezes que algumas visitas iam em nossa casa e dormiam no quarto, mas eles se queixavam que sentiam alguma coisa durante a noite. A partir desse dia, a Eduarda não foi mais a mesma. Ela tinha medo de tudo que tinha dentro da casa. A minha filha até teve que se tratar com uma psicóloga. Foi muito difícil essa época. E não demorou muito para começar a acontecer coisas com o Carlos, o meu filho mais velho. O Carlos tinha o costume de ficar brincando com os meninos na rua até por volta de umas 18 horas. E quando eu terminava o jantar, eu gritava na janela para que ele entrasse. Sendo que a nossa casa era murada, mas o portão era aberto. Então da cozinha, que era na frente da casa, eu sempre via o Carlos brincando para lá e para cá com as crianças. Só que uma vez, o Carlos chegou correndo e assustado. Ele entrou junto com o seu amigo, que morava na rua de trás. Eles mal conseguiam falar e só choravam. O Carlos ficou em choque, mesmo dando um copo de água com açúcar. Ele não conseguia falar. O vizinho, que se chamava Mauro, começou a contar. Eles estavam jogando bola lá na rua. E uma das crianças chutou a bola e eles pensaram que a bola havia caído nesse terreno que ficava de fundo com a nossa casa. Então, eles deram a volta na rua de trás e foram pegar a bola. Isso era por volta de umas 18 horas. Então, quando os dois entraram dentro do terreno, eles foram conversando e brincando um com o outro. Sabe aquela brincadeira de quando uma criança empurra a outra e vice-versa? Só que não era nada assim muito forte. Só que quando os dois chegaram perto e viram que a bola não tinha caído ali, eles já desistiram, imaginando que a bola havia caído em cima do telhado da nossa casa. E os dois voltaram. Só que quando os dois estavam saindo de dentro do terreno, algo os empurrou, jogando os dois no chão com muita força. Os dois disseram que olharam para trás caídos no chão e não viram ninguém. Os dois saíram dali correndo. E eles tinham certeza que não tinha ninguém ali, pois ainda não estava escuro e dava para ver que o terreno estava vazio. Só tinha entulho naquele local. Outra vez também, o Carlos já não brincava mais quando escurecia. Só que ele sentava na varanda da nossa casa e ficava ali conversando com os meninos. E foi então que ele entrou na cozinha me chamando. Mãe, o que é que a senhora está querendo? Pode falar. Eu olhei para ele sem entender e disse: o que foi, menino? Do que você está falando? E ele falou: para de brincar, mãe. A senhora acabou de ir até a porta e me chamar para entrar. Eu disse a ele: chamar? Eu estou aqui mexendo no fogão. Eu não saí lá. E ele tornou a dizer: mãe, eu estava com os meninos ali e os meninos também viram quando a senhora saiu na porta e me chamou. E eu disse para ele: eu não chamei ninguém, menino. Para com essa brincadeira. E então ele começou a chorar, dizendo que ele havia me visto. Era eu que estava ali na porta, com as mesmas roupas que eu estava usando. Quando eu contava esses acontecimentos para o meu marido, ele ria e caçoava. Ele dizia que eram coisas da cabeça das crianças e da minha cabeça. Eu deveria me tratar.
Ele não acreditava em nada que eu falava, e se eu insistisse, ele vinha com os palavrões. Ele realmente foi acreditar em tudo quando aconteceu algo com ele. Ele tinha uma moto que ele sempre mexia, e uma vez ele chegou estressado do trabalho, pois foi um dia longo e cansativo. Ele havia discutido com um colega de trabalho. Ele logo chegou e foi mexer nessa moto. Essa moto ficava em um quartinho no quintal. Ele estava lá abaixado mexendo na moto e as horas passaram. E logo era por volta de umas 8 horas da noite. Ele disse que se virou para pegar uma ferramenta e olhou para a entrada desse quartinho e viu uma silhueta que parecia comigo. Então ele falou: mulher, eu já estou um pouco menos nervoso. Essa moto até tirou um pouco o meu estresse. Mas amanhã eu não sei não se eu não vou conversar com o responsável. E olhou para a porta novamente. Só que eu não respondi. Fiquei ali parada. Então ele falou e disse um palavrão. Que é que você está parada aí na porta? Abre a boca e fala algo. Desse jeito e com essas palavras ele disse. Só que quando ele se levantou e foi na direção, realmente era uma mulher que era parecida comigo. Só que estava com os cabelos sobre o rosto. Eu sempre tive cabelos longos e pretos. E aquela mulher também tinha as mesmas roupas iguais às que eu usava, só que ela estava com os cabelos no rosto. Quando ele chegou perto dela, ele viu que não era eu. Ele viu que era uma mulher que era diferente de tudo que ele tinha visto. A mulher não tinha cor, era branca. E quando ela levantou a cabeça e olhou na direção dele, os olhos dela eram totalmente pretos. Ele começou a gritar desesperado. Derrubou a moto no chão, derrubou as ferramentas. Eu ouvi o barulho e fui correndo ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, ele estava com as mãos sobre o rosto. Quando ele viu que eu entrei dentro do quartinho, ele me abraçou e pediu perdão, dizendo que ele acreditava em tudo que eu havia contado que havia acontecido naquela casa. Depois daquele dia, o meu marido teve pesadelos com essa mulher por dias. As minhas crianças também sempre tinham pesadelos e viam vultos, sombras e alguém que chamava pelo nome deles, usando a minha voz. Nós não conseguimos ficar morando naquela casa. Acabamos vendendo, depois compramos outra casa em um bairro distante. Eu não sei dizer se era o terreno onde nós morávamos, se era aquele terreno no fundo. Isso até hoje é uma coisa que intriga. Mas nós vivemos dias, noites e momentos terríveis dentro daquela casa. Eu não vou dizer o bairro aqui, pois pode prejudicar alguém. Sempre alguém vai conhecer alguém que mora ou que morou nesse bairro, pois é um bairro grande lá em Santo André. Eu sei que tudo aquilo passou há muitos anos atrás, mas eu digitando esse e-mail para enviar para você, Feliciano, eu me assusto e tenho aquelas sensações. E vejo na minha mente a imagem do pânico do meu marido e dos meus filhos. Depois que nos mudamos de lá, nada mais sobrenatural aconteceu na casa em que moramos. O meu marido até hoje fala que de vez em quando ele sonha com aquela mulher e vê aquele rosto totalmente assustador, que ele acha que essas coisas que aconteciam era muito por culpa dele, pois ele sempre falava coisas que não devia dentro de casa, xingando e falando nomes feios. A minha menina tem um pouco mais de dificuldade para se lembrar do que aconteceu, mas o meu menino diz que se lembra até hoje de ter me visto naquela casa e era realmente idêntica a mim, aquela mulher, e se lembrar dele ser empurrado e cair no chão. Obrigada, Feliciano, se você contar esse relato que aconteceu comigo e com a minha família lá em Santo André. Pelo que eu sei, algumas pessoas já me falaram que aquele lugar continua assombrado. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Olá, Feliciano e inscritos do seu canal. Eu me chamo Marta, tenho 68 anos e vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família. Nós moramos em Montemor, São Paulo. Tudo aconteceu quando alugamos uma casa de um familiar. Essa casa era em um bairro distante do centro da cidade. Hoje esse bairro é grande, tem muitas casas, mas na época era um bairro pequeno. Estava apenas iniciando.
Então, o meu tio comprou o terreno, levantou 2 casas e alugou uma para mim e meu esposo e para meus filhos, e a outra casa ficou vazia. Nós ficamos muito felizes, pois essa casa, apesar de ser germinada, era maior que a casa em que moramos anteriormente. Nessa casa, os meus filhos poderiam dividir um quarto, já que na outra casa era um quarto para todos da família, que somos eu, meu marido, meus 2 filhos, meu menino, que hoje tem 40 anos, e a minha menina, que hoje tem 45. E não tinha quase nenhum comércio naquele local. Se você tinha que comprar alguma coisa, nem uma vendinha tinha por ali. Nós fomos nos adaptando, mas tinha uma coisa que atrapalhava um pouco. O meu marido tinha que andar vários quilômetros a pé para chegar até o ponto de ônibus, que era aproximadamente uns 4 bairros à frente. E os meus filhos também tinham que andar muito para chegar na escola. Por uns 4 meses, nada havia acontecido. Até que uma noite, o meu menino bateu na porta do nosso quarto, assustado. Ele veio e me chamou. Mãe, acorda, mãe. Eu acordei assustada. Ele estava chorando. E perguntei, o que aconteceu, menino? Por que você está chorando? Eu até pensei que ele havia tido um pesadelo. E ele disse, não, mamãe. A casa aqui do lado, alguém mudou nessa casa? Pois tem um casal que fica brigando lá. Eu ouvi a mulher gritando que iria matar ele, que ele iria morrer. Então eu fiquei assustado. Eu não acordei a minha irmã e corri aqui para o quarto. Eu, nos olhos daquele menino, vi o medo que ele sentia. Eu tentei acalmá-lo dizendo que ele havia sonhado, pois aquela casa estava vazia e não tinha ninguém morando lá. O meu tio não havia alugado aquela casa para ninguém. Ele disse que só alugaria aquela casa para uma família conhecida, assim como nós, que éramos familiares dele. Eu segurei na mãozinha do meu filho e levei ele para o quarto dele e da sua irmã. Nos sentamos na cama e ficamos lá, esperando para ouvir algum barulho. E nada de barulhos. Eu até cheguei a colocar o ouvido na parede e nada. Do outro lado estava um silêncio total. Então oramos e depois de um tempo ele dormiu. Na outra manhã eu contei para o meu esposo e ele disse que era apenas um pesadelo. O que eu não imaginava era que daí para frente as coisas começaram a ficar bem assustadoras naquela casa. Um dia eu estava sentada na varanda da casa. Era uma varanda simples com algumas telhas bem antigas que o meu tio havia ganhado de presente, mas era muito charmosa aquela varanda. Foi quando eu olhei para o final da rua e vi que vinha uma senhora caminhando lentamente, e ela veio caminhando na direção do portão da minha casa e virou na direção da casa do lado, que era a casa germinada. Eu levantei e fui ver onde essa senhora ia, mas assim que eu olhei pelo muro, essa senhora não estava mais lá. Não daria tempo dela ter feito aquela curva tão rápido. Eu fiquei com aquela imagem daquela mulher na minha cabeça. Deixei quieto e não comentei com ninguém. 2 noites se passaram, e aí foi o meu marido que acordou assustado. E me chamou. Olha, querida, você está ouvindo isso? Eu novamente acordei meio desorientada e cansada. O que é que você está ouvindo, amor? Ele me falou. Olha, preste atenção nos barulhos que estão vindo aí da casa do lado. Ouça. E realmente, eram barulhos de móveis sendo arrastados, barulhos de pratos sendo quebrados. Eram sons assustadores. Parecia que alguém estava lutando dentro daquela casa. Ele então, na época, tinha uma arma dentro de casa, coisa que hoje ele já não tem mais. Ele pegou a sua arma, pediu para que eu ficasse ali. Saiu para fora da casa e foi andando pelo quintal. Ele disse que chegava perto da casa e não ouvia nada. Quando ele chegava no quarto da nossa casa, ele ouviu os mesmos barulhos e eu também. Naquela época nem telefone nós tínhamos, então corremos até o orelhão e ligamos para a polícia. E ficamos eu, meu esposo e meus filhos aguardando. A viatura da polícia demorou horas para chegar. Eles foram até a casa, andaram por volta, olharam e averiguaram tudo. Eles voltaram e disseram que não havia barulho nenhum. Era como se aquela casa estivesse abandonada. Não tinha nada de barulho naquele local.
A partir desse dia, as coisas começaram a piorar. Nós estávamos dormindo, tanto as minhas crianças em seu quarto, quanto eu e meu esposo, e nós ouvíamos pessoas gritando, pessoas pedindo ajuda, gritos que vinham daquela casa. O vizinho mais próximo de nós era na rua de baixo. Você saía da minha casa e olhava pela janela, você via a casa dele lá distante. Não tinha nenhuma casa próxima. Então não poderia ser outro vizinho na casa de outra pessoa que estava vindo aqueles sons. Mas eram sons assustadores. Na outra noite, os sons começaram a ser de gritos, como se fosse um ser, uma criatura. Nós não estávamos mais aguentando aquelas perturbações. Então, fomos na igreja conversar com o padre. Era a comunidade que frequentávamos aos domingos. Nós conversamos com o padre e ele disse que no outro dia iria dar uma passada na nossa casa com as obreiras da igreja e com as ministras. E assim foi. Já na outra manhã, na segunda-feira, o padre foi na casa, fez orações e disse que se algo acontecesse, era para chamar ele novamente. Mas naquela noite, parece que ficou pior. Aquelas perturbações que estavam naquela outra casa, aqueles barulhos, aqueles gritos e sons, começaram dentro do nosso quintal. Parece que quando o padre orou na nossa casa, eu não sei se aquilo ficou pior, se aumentou, mas começou batidas na nossa porta, chutes, socos e murros nas paredes e janelas, gritos assustadores. Nós ouvimos alguém que parecia que arrastava uma corrente e batia na nossa porta. E quem tinha coragem de sair para ver o que era? Nem o meu marido, que como disse antes tinha uma arma, teve coragem de sair. E isso ficou cada dia pior. Cada dia era uma coisa que acontecia diferente. Só que as coisas, Feliciano, começaram também a acontecer durante o dia. Eu tinha alguns vasos de barro que eu colecionava na época. Alguns eram feitos por uma irmã. Eu sempre comprava um vaso para ajudar a minha irmã, então eu tinha muitos. Os meus vasos começaram a ser arremessados na porta da minha casa. Eu os deixava no quintal. Então, eu pensava até que era alguma criança ou alguém que estava zombando de nós. O meu marido estava no trabalho e as crianças na escola. Então, eu fiquei sondando para ver o que acontecia. E eu tomei o maior susto da minha vida. Eu vi aquela mulher que eu disse para vocês que vinha andando na rua, que virou na casa direita, arremessando os vasos que estavam no quintal, na frente da minha casa. Quando eu dei a volta e saí pela porta e fui xingar ela, ela desapareceu. Mas ela sumiu de um jeito que ela só teria como passar pela parede da casa vizinha. Foi algo bem assustador. Eu entrei dentro de casa, comecei a chorar e fiquei orando até que os meus filhos chegaram da escola. E depois, no final da tarde, o meu marido chegou do trabalho. Já estávamos desistindo de tudo aquilo. Então, novamente fomos conversar com o padre. Só que dessa vez, ele não mandou ninguém. Ele disse que era nossa família que estava fraca espiritualmente e precisávamos de orações. Então, ficamos firmes e fortes e orávamos todos os dias. Mas quanto mais nós orávamos, mais coisas aconteciam. A minha menina, certa madrugada, acordou assustada, gritando. Eu e meu marido corremos para o quarto. Ela estava totalmente assustada, chorava e gritava, dizendo que tinha uma velhinha dentro do quarto, que ela acordou durante a madrugada e a velhinha estava sobre ela, que aquela velha tentou apertar o seu pescoço. Ela ficou tentando gritar e não saía a voz. Quando ela gritou, nós ouvimos. Foi uma situação que só quem passa sabe dizer como é. Não aguentamos mais. Tiramos todas as nossas coisas daquela casa e fomos morar na casa dos meus pais até que encontrássemos alguma casa. Depois de um tempo encontramos. Quando meu tio voltou de viagem, pois ele sempre estava viajando a trabalho, nós contamos o motivo pelo qual nós saímos da casa. Ele ficou quieto por um tempo e nos disse: pelo jeito foi verdade o que me contaram. Então meu marido disse: como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Então ele contou. Nesse local
que foi feita as casas que eu comprei o terreno, quando eu fui comprar o terreno, uma das pessoas que também estava interessada ficou demarcando alguns terrenos para comprar. Já haviam quase todos sido vendidos e eu fiquei até triste, pois eu não havia comprado nenhum. Então, eu fui conversar com um homem que estava demarcando. Ele disse que tinha um terreno ali que estava livre, que ninguém iria comprar. Quando eu perguntei por quê, ele disse que ali, naquele local, bem naquele terreno, tinha uma família que morava em um casebre. Os vizinhos falavam que eles eram pessoas tranquilas, até porque era uma distância muito grande até as outras casas. Só que em uma noite, a senhora, que morava junto com seu esposo e sua netinha, não se sabe por quê, a mulher teve uma crise. Ela esfaqueou o marido, então ela pegou a netinha, levou para a igreja, retornou para casa e se jogou dentro da casa, e os dois morreram queimados. No momento quando esse homem me contou essa história, eu não levei muito a sério, até porque aquele terreno eu paguei muito barato nele, barato mesmo. Foi 1/3 do valor das outras terras que tinham sido vendidas ali. Então eu comprei e construí as 2 casas e aluguei para vocês que são meus familiares. Mas infelizmente, eu acho que isso foi verdade. No primeiro momento nós ficamos chateados com meu tio, pois ele não contou essa história. Conforme eu fui contando para o meu tio, eu descrevi aquela velha, aquela senhora que eu havia visto e que havia atacado a minha filha. E ele disse que, pelo que ele ouviu, a descrição batia muito com aquela mulher que havia assassinado seu marido e se matado. Eu sei que vivemos noites e dias de terror naquela casa. Hoje ainda moramos aqui em Montemor, somos felizes, graças a Deus, temos a nossa casa própria, meus filhos se casaram, eu tenho meus netinhos, meu esposo ainda está firme e forte junto comigo. Mas isso foi um terror real que eu vivi junto com a minha família. Agradeço você, Feliciano, por compartilhar o meu relato aqui no canal. Eu tive coragem de mandar, pois eu ouvi várias histórias e vários relatos aqui no canal. E eu vi uma sequência de vídeos de casas assombradas e vi que algumas coisas eram bem parecidas com o que eu vivi. Eu sei que teve coisas piores em outras histórias que vocês ouviram, mas quando você passa pelo que passamos, você acredita que realmente o sobrenatural existe. Que Deus abençoe você, Feliciano, aos inscritos e membros do seu canal. Um abraço a todos aqui da minha família. Espero que vocês gostem do meu relato. Uma ótima noite a todos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal, que sempre está enviando seus áudios, os textos. A todos vocês também que acompanham o canal. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, uma ótima semana